Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre análise de conteúdo e análise de discurso. Essas são duas metodologias muito peculiares aos estudos linguísticos, aos estudos literários. Mas como eu tenho falado para vocês, na história atualmente nós temos nos servido de várias metodologias para desenvolver a nossa pesquisa. Hoje não existem pesquisas exclusivas da história. Aliás, não existem pesquisas exclusivas das ciências sociais. Hoje, a sociologia, a história, a antropologia, elas podem intercalar vários tipos de metodologias e se apropriar e utilizar por conta dos novos objetos, por conta das novas problemáticas. Eu não vou descer nos pormenores na análise do discurso do conteúdo, mas eu vou dar ideias gerais para que vocês possam entender. Análise de conteúdo, grosseiramente falando, é quando você analisa aquilo que está escrito. Qual o conteúdo daquele texto, qual o conteúdo daquela carta? Trata-se sobre o quê? Ele está falando sobre negócios? Está falando sobre a vida pessoal, está fazendo uma crítica, então você precisa situar aquele conteúdo que está sendo abordado naquele documento no qual você está analisando, tá? Voltando então, recapitulando. Quando você está analisando um conteúdo, você precisa identificar os pontos chaves que estão sendo debatidos naquele texto. E qual a diferença então da análise do discurso? A análise do discurso ela é um pouco mais complexa. Vários autores eles têm as suas visões diferentes, eles têm pensamentos. Mas, grosseiramente falando, análise do discurso significa dizer você identificar a pessoa que está falando, o lugar de fala dela. Exemplo, quando alguém está falando sobre determinada religião, tá? Aquela pessoa, o que é análise do discurso? Você precisa, antes de mais nada, qualificar e identificar o local de fala daquela pessoa. Aquela pessoa que falou sobre a religião, ela é religiosa? Ela é ateia? Se ela é religiosa, ela é praticante daquela religião a qual ela está falando? Ela não é praticante daquela religião? Se ela é praticante daquela religião, qual o grau de envolvimento dela com aquela religião? Ela é apenas uma participante ou ela é uma autoridade naquele assunto? E o que qualifica aquela pessoa como autoridade para tal? Então a análise do discurso envolve uma série de fatores que não passa apenas por você identificar o texto. Mas é interessante, eu vou dizer para vocês, analisando os textos, vocês conseguem perceber através de algumas palavras-chave o que aquela pessoa, qual tipo de pensamento daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Se aquela pessoa fala muito em luta de classe, trabalhador, operário, exploração, é bem provável que aquela pessoa ela tenha um viés marxista, por exemplo. Ou se aquela pessoa ela tem um viés mais culturalista, dá para você saber também. E como identificar? Através de palavras-chave, através de palavras conceituais. Vou dar um exemplo para vocês. O período que nós tivemos no Brasil entre 1964 e 1985, ele pode ser interpretado com algumas visões diferentes. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que ela chama esse período de regime militar ou regime civil militar. Olha, pode ser que aquela pessoa ela não encare aquele momento como tendo sido uma ditadura. Ela pode encarar aquilo por motivos diversos, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, ela pode encarar aquele período como sendo um período onde houve sim uma supressão de parte dos direitos, mas houve algum grau de participação popular. E aí também existe o contrário. Existem aquelas pessoas que vão falar no texto dela, ditadura militar. Bom, então essa pessoa ela pode encarar que todo aquele período ele foi sim totalmente uma ditadura militar, que houve uma extensa supressão de direitos, que houve perseguição política e tudo mais. Agora, é claro que nós precisamos não analisar apenas as palavras das pessoas. Como já falei, nós precisamos identificar o lugar de fala daquelas pessoas. Vou dar um exemplo. É claro que uma pessoa que foi perseguida durante esse período, foi preso, foi torturado,
ele vai ter um discurso diferente de alguém que estava, por exemplo, do outro lado. Alguém que era um militar, que participou, às vezes, de prisões, que participou, às vezes, de sessões de tortura, ou até não participou, mas que por algum motivo, né, fazia parte daquele cenário, daquele momento histórico. Então, essas duas pessoas, elas terão possivelmente visões de mundo diferentes. Michel Foucault, ele vai fazer ainda uma nova proposta quando vai se analisar o discurso. Ele diz o seguinte, que quando nós vamos analisar os discursos, nós temos que analisar as camadas que estão por trás desse discurso. Isso é muito complexo, ele chama isso de arqueologia do saber. Michel Foucault, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, quando uma pessoa ela está falando, você quando vai identificar o local de fala daquela pessoa, você precisa entender as camadas que compõem essa pessoa. Vou dar um exemplo. Onde nós estudamos? Onde nós nos formamos? Isso diz muito sobre nós. Quem foi o nosso orientador na graduação? Quem foi o nosso orientador no mestrado? Quem foi o nosso orientador no doutorado? Quais as experiências de vida que nós temos? Onde nós trabalhamos? Às vezes você trabalhou num lugar um pouco mais flexível, às vezes você trabalhou num lugar um pouco mais autoritário. Então, Michel Foucault, ele diz o seguinte, para você analisar um discurso, não é apenas você identificar palavras, não é apenas você qualificar a pessoa, mas você precisa entender também as camadas que compõem aquela pessoa. Todos nós somos compostos de camadas. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês analisarem, por exemplo, o meu caso, eu tenho uma trajetória de vida, eu estudei numa instituição particular, estudei em instituição pública, fiz mestrado numa instituição privada, fiz doutorado numa instituição pública e meu pós-doutorado também numa instituição pública. E se você pegar os meus textos, você vai encontrar diferenças. Então é isso que o Foucault ele está falando. Você precisa mostrar as camadas que estão naquela pessoa. E essas camadas elas vão se somando conforme o tempo vai passando. Hoje você pode pensar de um jeito, mas amanhã, de acordo com a sua experiência de vida, com as suas leituras, com as suas vivências, você pode mudar o seu pensamento. Talvez não mude radicalmente, mas cria-se ali uma nova camada. Então a análise do discurso é um projeto de pesquisa muito interessante para quem trabalha com imprensa, para quem trabalha com cartas, para quem trabalha com pesquisa oral, por exemplo. Isso é muito importante. Então, fica a dica. Quem gosta de análise de discurso, vale muito a pena ler os textos de Michel Foucault. Espero ter sido útil. Um forte abraço e até a próxima.